Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões enviadas pelos alunos que fazem parte do curso A Química do Enem do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, link na descrição. Qual a massa de dióxido de carbono, que é o CO2, formada quando utilizamos 138 gramas de etanol em uma reação de combustão? Olha só, quem que é o etanol, né? Por nomenclatura na química orgânica, você, a partir do nome, consegue montar uma estrutura. A palavra etanol ela é dividida em três partes: et, an e ol. A palavra et significa para a gente que nós temos dois carbonos na estrutura. A palavra an significa que nós só temos ligações do tipo simples dentro dessa estrutura, dentro da nossa cadeia carbônica. E a palavra ol significa que nós estamos falando sobre a função álcool. E a função orgânica álcool tem como grupo funcional uma hidroxila, esse grupo OH, também chamado de oxidrila. Então, a estrutura que nós temos para o etanol é C ligado a outro átomo de carbono. Esses átomos de carbono fazem quatro ligações. E um dos dois, não importa qual, vai estar ligado a um grupo OH. E o resto das ligações são com hidrogênios. Então, essa daqui é a estrutura que a gente tem para o etanol. E a gente quer saber sobre a reação de combustão. O que é reação de combustão? É uma reação de queima. Você não precisa colocar a fórmula estrutural, como eu coloquei aqui, para o etanol. Você só precisa saber da fórmula molecular dele, que no caso é C2H6O. Por que C2H6O? Porque eu tenho dois carbonos, por isso C2. H6, porque no total nós temos aqui 3 hidrogênios, mais 3 hidrogênios aqui, 6, e um oxigênio. Então, a fórmula molecular dele é C2H6O. Ele vai reagir com o oxigênio. Afinal, para que haja combustão, uma reação de queima, né, você precisa ter oxigênio. Aí, eles vão produzir, eles vão ter aqui como produto, né, o dióxido de carbono e a água. Então, você vai produzir CO2 e água em uma reação de combustão. Obviamente que essa água são vapores de água, tá? Você não produz água líquida em uma reação de combustão, tá bom? Pela alta energia que você tem aí para formar esses produtos. E também porque se você produzisse água, né? Já imaginou que loucura? Quando você faz uma reação com queima, já o produto fosse água líquida para apagar o fogo? Isso não acontece, obviamente, tá bom? Então você tem aí etanol com oxigênio produzindo CO2 e água. Do lado esquerdo, você tem os reagentes da sua reação química. Então, aqui nós temos os reagentes. E do lado direito, você vai ter os produtos da reação, o que é formado na reação, ok? Bom, a equação química está balanceada? Não está. Eu tenho dois carbonos aqui do lado dos reagentes, do lado dos produtos eu tenho apenas um carbono. Para que eu tenha 2, eu vou dobrar a quantidade de moléculas de dióxido de carbono. 2 vezes 1 são 2. Hidrogênios nós temos 6 aqui do lado dos reagentes. Do lado dos produtos temos apenas 2. Para que possamos ter 6, eu vou colocar um 3 aqui, que vai multiplicar por 2. 3 vezes 2 são 6. Só que esse 3 também multiplica pela quantidade de oxigênios. No caso eu tinha 1, mas 3 vezes 1 vai dar 3. E aqui eu tenho 2 vezes 2 que vão dar 4. No total, eu tenho 7 oxigênios do lado esquerdo da nossa reação. E além de ter 7 oxigênios do lado esquerdo, eu tenho também 7 oxigênios do lado direito. Opa, na verdade eu não tenho. Eu tenho 1 mais 2 aqui, né? Para que eu tenha 7, eu tenho que balancear. Então é só eu colocar um 3 aqui. 3 vezes 2 dão 6, mais 1 são 7. Balanceada a nossa equação química, agora a gente vai se preocupar com os cálculos, tá bom? Não esqueça, olhem as proporções. Uma molécula de etanol reage com 3 de oxigênio, formando 2 de dióxido de carbono e 3 de água. Ou você pode considerar assim, 1 mol de etanol reage com 3 mols
de oxigênio, formando 2 mols de dióxido de carbono e 3 mols de água, tá bom? É uma outra forma de você pensar esse tipo de reação. Olha o que foi perguntado para a gente. Qual a massa de CO2? Então, você quer saber a massa desse cara aqui, ó. Formada quando utilizamos 138 gramas de etanol. Então, é para você fazer uma relação entre a massa de CO2 e a massa de etanol. Vai ser uma estequiometria massa-massa. Como que você faz isso? É bem simples. Primeiro, você tem que fazer o cálculo das massas molares, tanto do etanol quanto do CO2. A molécula de oxigênio e a molécula de água você pode ignorar. Você não vai utilizar elas porque a estequiometria não é com eles. É só com o etanol e com o dióxido de carbono, tá bom? Vou aqui para baixo colocar as massas deles, ó. CO2 e do C2H6O. O que a gente vai calcular? São as massas molares. Sabe o que é massa molar? A massa molar é a massa que você tem de uma molécula em 1 mol dessa molécula. Ela é medida nas unidades de grama por mol, o que significa temos tantas gramas dessa molécula para cada 1 mol dessa molécula. É óbvio que se eu tiver 2 mols, a quantidade de gramas será o dobro, 3 mols o triplo e assim por diante. O carbono, aqui ó, no dióxido de carbono, o carbono tem massa 12, mais a massa do oxigênio que é 16. Só que eu tenho 2 átomos de oxigênio dentro dessa molécula, então você vai multiplicar a massa do oxigênio por 2 antes de somar com a do carbono. 16 vezes 2 é 32, que vai ser somado com 12 e vai dar 44. Essa é a massa molar, 44 gramas por mol, do dióxido de carbono. Já para o etanol, a gente tem a massa do carbono é 12, multiplicado por 2, porque ele aparece 2 vezes, mais a massa do hidrogênio, que é 1, multiplicada por 6, porque ele aparece 6 vezes na molécula, mais a massa do oxigênio, que aparece uma única vez e que é 16. 12 vezes 2 é igual a 24, mais 1 vezes 6, que é 6, mais 16. 24 mais 6 é 30. 30 mais 16 é 46. Então, a massa molar que a gente vai ter no caso do etanol é de 46 gramas por mol. Voltando lá para cima, lá no nosso exercício, vocês vão observar que nós temos 46 gramas de etanol por mol. E quantos mols eu tenho? 1 mol. O número de mols é esse número aqui. Então, é só você multiplicar 46 vezes 1, que vai dar 46 gramas de etanol mesmo. Então, eu vou escrever 46 gramas de C2H6O. Vão formar quantos gramas de dióxido de carbono? Bom, a massa molar do dióxido de carbono é 44 gramas por mol. Só que a gente tem 2 mols dele. Então, você vai multiplicar 44 por 2, que vai ser igual a 88 gramas. Tá? Então, você tem 88 gramas do dióxido de carbono nesses 2 mols. Então, 88 gramas do CO2. Agora a gente vai lá para a questão. Tá? A questão diz para a gente que qual a massa de CO2? Ó, ela está perguntando, você já volta aqui e vai colocar x gramas de CO2. É isso que você está procurando. Tá? Qual a massa de CO2 e o quê? Quando utilizamos 138 gramas de etanol. Então, qual a massa desse cara? Se eu tiver 138 gramas de etanol, de C2H6O. Observem. O exercício disse que ele está procurando a massa desse cara em 138 gramas do etanol. A gente sabe pelas massas molares que se eu tivesse, não tenho, se eu tivesse 46 gramas de etanol, eu formaria 88 gramas de CO2. Mas como eu tenho 138 gramas de etanol, eu quero saber qual é a real massa que eu vou formar com esses 138 gramas de etanol, qual é a real massa que eu vou formar de dióxido de carbono. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada entre x e 46, 138 e 88. X vai multiplicar por 46, e isso vai ser igual à multiplicação do 138 multiplicada por 88. X vezes 46 é igual a 46 multiplicado por x. E a gente sabe que 138 vezes 88 é igual a 12.144.
Você vai pegar esse 46 que está multiplicando pelo x e passar dividindo para o outro lado da igualdade. Assim você vai deixar o x isolado e você vai saber que 12.144 dividido por 46 é igual ao valor que a gente tem de x. E essa divisão vai dar 264. Então, 12.144 dividido por 46 é igual a 264, o quê? Bom, quem que era x? X era a quantidade de massa em gramas de CO2. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó, 264 gramas de CO2. Essa é a massa de dióxido de carbono que a gente vai ter quando a gente tem 138 gramas de etanol para produzir esse CO2, beleza? Então, olha só, pessoal, basicamente é isso. Esse foi um exercício de estequiometria massa-massa. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!